Bom, aqui nós temos um campo magnético uniforme, né? As linhas de campo vão do norte para o sul, sempre. Se eu olhar esse campo de cima, eu vou ver as linhas saindo, como se estivessem saindo do monitor, né? Representadas pela bolinha, tá? E aí eu envio uma carga positiva para esse campo, né? Com uma velocidade tal que ela vai passar por dentro desse campo. A gente percebe que essa carga sofre um desvio, né? Ou seja, enquanto ela está imersa no campo magnético, surge uma força que faz com que ela se desvie da sua trajetória retilínea, né? Essa força acontece, né? Aparece só enquanto essa carga está inserida no campo, né? E essa força é dada pela regra da mão esquerda, né? Onde o dedão ali, né? O polegar representa a força magnética, o indicador o campo magnético e o dedo médio a velocidade. Então é só ajustar aí os dedos de acordo com os vetores e descobrir para onde está a força magnética. Ok? Então a gente vê aí que a força magnética nesse caso vai estar para baixo, né? Se eu mando uma carga negativa, o que acontece? Bom, diferença entre a carga positiva e a carga negativa é justamente o sentido da força magnética. Tá? Então, quando a carga era positiva, a força estava para baixo, no caso da carga negativa, a força vai estar para cima. Se eu mando um nêutron, cara que não tem carga nenhuma, olha o que acontece. Ele vai passar direto e não vai sentir o campo magnético. Ok? Então ele não sofre desvio nenhum. Bom, apenas para ilustrar então, né? Se eu joguei um nêutron ele não sofreu desvio nenhum. Eu jogando uma carga negativa, ela vai sofrer um desvio para cima. Ok? Essa carga negativa é um elétron. E se eu jogar aí uma carga positiva, né, ela sofre o desvio contrário ao da carga negativa, ou seja, ela vai para baixo. E essa carga positiva pode ser um próton, por exemplo. Ok? Bom, agora vamos imaginar que eu coloco uma carga positiva paradinha, em repouso dentro de um campo magnético. Ok? O que acontece? Bom, eu tenho a velocidade que é zero, logo eu multiplicando tudo por zero, a força magnética vai ser zero, ou seja, a carga continua em repouso. Se eu lançar essa carga paralela ao campo, ou seja, a 0 grau, eu sei que seno de zero é zero, logo a força magnética também é zero. O mesmo acontece se eu lanço essa carga fazendo um ângulo entre velocidade e campo de 180 graus. Né? Seno de 180 graus é zero também. Ou seja, a força magnética também é nula nesse caso. Outra situação que a gente tem é jogar a partícula carregada numa região de campo magnético, de modo que a velocidade e o campo magnético formem 90 graus, e aí eu sei que surge uma força magnética. A força magnética atua com uma força centrípeta, né? E ela pode ser calculada como Q vezes V vezes B vezes o seno de θ. Como o ângulo entre V e B é 90 graus, seno de θ é seno de 90, que vale 1. Tá? Na segunda lei de Newton, a gente tem o que? F, força, né, igual a massa vezes a aceleração. Nesse nosso caso, como a força está atuando como uma resultante centrípeta, né, está fazendo a carga girar em torno de um eixo, de um ponto, a aceleração que a gente usa é a aceleração centrípeta, ou seja, v ao quadrado sobre r. E aí eu posso substituir lá, né? Então a força centrípeta é a massa vezes a v ao quadrado sobre r. Bom, como eu estou vendo aqui, a força magnética atua como força centrípeta, ou seja, uma coisa é igual a outra. Né? Q vezes V vezes B é igual a m vezes v ao quadrado sobre r. Daí eu posso simplificar isso, né? Cortando a velocidade. Né? E isolando o que? O r. Para quê? Para descobrir o raio dessa trajetória circular. Então o r vai ser o que? A massa vezes a velocidade dividido pelo q vezes o b. Bom, mas uma situação que nós temos é quando
o campo B e a velocidade v formam um ângulo diferente de 90 ou de 0 grau, né? Então aqui nesse caso eu tenho o campo vertical para baixo e a velocidade aqui em vermelho inclinado em relação ao campo. E aí eu posso separar, né? Separar essa velocidade em duas componentes, Vy e Vx, né? E falar que onde a Vx é perpendicular ao campo B e Vy é paralela ao campo B. E aí eu consigo separar em dois movimentos diferentes. Vamos olhar para a força magnética, eu sei que é Q vezes V vezes B vezes o seno. A velocidade eu posso escrever como sendo a soma vetorial aí, né, de Vx e Vy, ok? E aí eu posso colocar isso lá em cima na equação. O que quer dizer colocar o Vx mais o Vy ali na equação? Quer dizer que eu posso abrir um pouquinho essa equação, né? E olhar para a força na direção x e na direção y. Se eu olhar na direção y, eu vejo que o ângulo é 180 graus, ou seja, o seno é zero, né? Se o seno é zero, na direção y eu vou ter o quê? Vou ter a força magnética zero, tá? Então ele assume uma velocidade constante na direção y. Se eu olhar para a direção x, né, o ângulo é 90 graus, tá? O seno de 90 é 1, e aí eu tenho a força magnética somente atuando na direção x, né, perpendicular à direção x. E aí eu tenho esse movimentinho aqui, que é o movimento que é chamado helicoidal. Olha bem para esse movimento, eu tenho as duas velocidades, né, Vx e Vy. Vx faz 90 graus com a força, que é a amarelinha aqui, né? Faz 90 graus também com o campo. E Vy não, Vy faz apenas 180 graus com o campo. Significa que a força aí na direção y é zero. Só existe força na direção x. E aí o resultado da junção, né, dessas duas velocidades, desses dois movimentos, é esse movimento que eu chamo de movimento helicoidal, né, que parece uma espiral, né? Tá? Então eu estou juntando o movimento de velocidade constante, né, na direção y e o movimento circular da direção x. A somatória disso dá esse movimentinho que vocês podem ver aí na simulação.